O milionário que foi a óbito deixa tudo para o rapaz que conheceu em um mercado. Daí o rapaz começa uma grande aventura. A legislação brasileira é muito vasta e complexa. Por isso você provavelmente já se confundiu sobre algum direito que tem. Se fizer uma pergunta jurídica a seu advogado, a resposta muito provavelmente será depende. Isso acontece porque geralmente depende. Mas o engraçado sobre a lei é que as pessoas tendem a acreditar que é algo direto e inquestionável. Porém, muitas das vezes o que parece ser direto e inquestionável é muito mais complexo do que parece. Sendo assim, fique no vídeo até o final, porque hoje eu, Renato Brito, estudante de Direito e futuro advogado, no canal Dupla Direito, vou desmascarar mitos sobre os direitos que você tem ou acha que tem. E seja honesto, você já acreditou em algum deles? Aposto que o último já. Quando achar um que você já acreditou, pause o vídeo, comente e volte para conferir os próximos. Não se pode casar com primo. Falso! Uma prática comum na época medieval. Os reis queriam que seus filhos ou suas filhas se casassem com os primos para manter o legado sanguíneo. Isso começa a mudar com o desenvolvimento da medicina. De acordo com a pesquisa do Conselho Nacional da Sociedade de Genética dos Estados Unidos, a probabilidade de um casal sem parentesco gerar um filho com deficiência é de 3%. Já com parentesco é de 6 a 8%. Isso caso não exista histórico de doença genética na família. Agora, se houver doença genética, aí essa probabilidade vai lá para cima. De toda forma, o nosso Código Civil não permite o casamento entre alguns parentes. É o exemplo do casamento entre irmãos, pais e filhos. Mesmo que seja um filho adotivo, não existindo parentesco sanguíneo nem com o irmão nem com os pais. Proíbe também o casamento em linha reta, ou seja, para cima sua mãe, sua avó, bisavó, daí vai. Para baixo seu filho, seu neto, seu bisneto e daí vai também. As pessoas que já são casadas não podem celebrar um outro casamento. Elas devem se separar antes. Por último, aquele que foi condenado por homicídio doloso contra o ex-marido de sua companheira. Sendo assim, observe que não existe qualquer impedimento sobre o casamento entre primos. Isso significa que se sua cara metade estiver em sua família, você poderá se casar com ela. O que nos leva ao próximo mito. Ter seu nome no testamento te garante a herança. Falso! Em um filme, quando um parente morre, todos se reúnem na sala para ler o testamento. Normalmente, o tio milionário que foi a óbito deixa tudo para o rapaz que conheceu em um mercado. Daí o rapaz começa uma grande aventura. Agora, na vida real, quer fazer um testamento? Contrate um advogado. Isso porque a legislação brasileira garante parte da herança aos descendentes, ascendentes e cônjuges. São alguns deles pais, filhos, netos, avós, etc. E você lembra o que eu falei no início do vídeo? O direito inquestionável pode ser muito mais complexo. Pois é, caso o herdeiro tenha sido condenado pelo homicídio do falecido, ele poderá ser excluído do direito à herança. Outra forma, por exemplo, é que se a pessoa que tiver morrido estiver com a dívida igual ou superior a todo o patrimônio da herança, aí nesse caso, meu amigo, seu patrimônio seria usado para quitar toda essa dívida. Bem, nesses dois casos, o testamento não teria nenhuma eficácia. Isso porque nada iria valer o que tivesse escrito lá. Mas em alguns casos, a morte pode não ser necessariamente o que aconteceu. E isso nos leva ao próximo mito. É preciso esperar 24 ou 48 horas para notificar o desaparecimento de alguém. Falso! Imagine você e sua esposa em uma rua completamente vazia. Quando para uma van, ao seu lado, pessoas encapuzadas descem, jogam sua esposa para dentro do veículo e vão embora. Você corre na delegacia mais próxima, avisa o que aconteceu, mas o policial te responde. Eu acredito em você, mas infelizmente vai precisar esperar 48 horas para relatar o desaparecimento de sua esposa. Pois é, isso não existe. A questão aqui é bem mais fácil de entender. Imagine que você tem certeza da cidade que sua esposa estava quando desapareceu. Digamos que os sequestradores permanecem com a van sempre a 100 km por hora. Com essa velocidade, em 1 hora, eles vão estar a 100 km de distância da polícia. Com 2 horas, 200 km de distância. 3 horas, 300 km de distância. E daí vai. A legislação brasileira diz que quando se tratar de desaparecimento de crianças,
e adolescentes. As investigações devem ser iniciadas imediatamente. Já no caso dos adultos, a lei é omissa sobre o assunto, o que não gera qualquer impedimento para que as investigações sejam imediatas. Vamos ao próximo mito. Posso mudar de nome quando quiser. Falso! Você com o nome Felipe, que está assistindo esse vídeo agora, acorda um belo dia e decide, vou mudar de nome. Saiba que à risca você não pode. A lei só permite a alteração do nome em algumas possibilidades, como erro ortográfico, o nome causar constrangimento, ser exposto ao ridículo, adoção. Outra possibilidade interessante é o abandono. O filho abandonado tem o direito de retirar ou alterar o sobrenome do pai ou da mãe que o abandona. A última possibilidade é em caso de pessoa transgênero. Pois é, ela tem um direito reconhecido pelo STF para mudança de nome. Isso, inclusive, independe de autorização judicial. Também não é necessário que tenha feito a cirurgia de transgenitalização, que é quando a pessoa muda de sexo. Continuando, esse último eu aposto que você já disse a alguém. Só não posso fazer barulho depois das 22 horas. Falso! Você decide dar uma festa durante o dia, porque só não pode fazer barulho depois das 22 horas. Seu vizinho chama a polícia, porque o som está muito alto. O policial chega à sua casa e sabe o que vai ser necessário? Que você abaixe o volume. Caso contrário, a multa pode chegar até R$20 mil. Sim, isso significa que provavelmente você vai precisar desembolsar R$20 mil para quitar a multa. Isso acontece porque a lei do silêncio não libera completamente o som alto durante o dia. Ela só dá uma tolerância um pouco maior. Agora à noite a tolerância é menor. Em uma zona residencial, das 7 às 22 horas, o limite máximo permitido é de 50 decibéis, o que equivale a uma conversa com tom alto. Das 22 até as 7 horas, esse limite cai para 45 decibéis. Equivale a um refrigerador funcionando. Mas se lembre que isso cai com a distância de uma casa para outra. Agora, se você é do tipo de pessoa que quer entender porque não podemos chegar em um cinema lotado e gritar "Foco!", se inscreva no canal e ative o sininho, porque é aqui que nós vamos explicar esse tipo de coisa. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Fui!